Quando vejo esta unha pela primeira vez, sei que não é um caso recente. Não preciso perguntar muito, a forma como a unha está crescendo diz tudo. Aqui há algo importante que sempre deixo claro: uma unha encravada não surge do nada. Ela é o resultado de pequenos erros repetidos por muito tempo. Começa observando com calma, antes de tocar, antes de intervir, porque nesses casos, a direção da unha é fundamental. A unha não está errada, sem motivo. Ela está seguindo um caminho que não deveria. E se isso não for corrigido corretamente, ela volta, e muitas vezes pior. Este é um daqueles procedimentos em que ir rápido é o maior erro. Aqui não se trata de força, mas de precisão. De entender qual parte da unha está causando o problema e por quê. Enquanto preparo tudo, o plano já está claro. Não improviso. Cada movimento tem um motivo. Começo devagar. A unha oferece resistência, como costuma acontecer nesses casos. E é aí que muitos param. Mas eu sei que ainda não cheguei ao ponto importante. Aqui existe um momento que sempre prende a atenção, porque quando a unha começa a se liberar na direção correta, tudo muda. A tensão diminui, a área relaxa, e o procedimento passa a fluir de outra forma. Sigo avançando com cuidado. Não faço mais do que o necessário, apenas o suficiente para que a unha deixe de pressionar onde não deve. Gosto desse tipo de caso, porque não é espetacular, é eficaz. E, quando é bem feito, o alívio é percebido quase imediatamente. Ainda não terminei. Porque agora vem a parte que muitos não veem, a que define se essa unha vai voltar a encravar, ou se finalmente vai começar a crescer como deveria. Aqui reduzo ainda mais o ritmo, porque quando a unha começa a responder, qualquer excesso compromete o avanço. Concentro-me na forma, não em retirar por retirar, mas em redirecionar. A unha tem memória, e se não aprender um novo caminho, volta ao mesmo ponto. Continuo trabalhando com movimentos precisos. A área já não parece tão tensa como no início, isso é um bom sinal. Este é um daqueles momentos em que muitas pessoas acham que já está resolvido, mas não. É aqui que o resultado realmente se define. Reviso a borda, a curvatura, a pressão que a unha exerce. Tudo precisa ficar em equilíbrio, nem solta demais, nem apertada demais. Enquanto avanço, penso em quantas vezes esse mesmo caso chega depois de tentativas frustradas, cortes mal feitos, soluções rápidas que só pioram o problema. Por isso, esta etapa é tão importante. Agora a unha se move de forma diferente. Não empurra, não machuca, começa a se acomodar. Sigo com cuidado, porque ainda existe uma parte que costuma ser ignorada, uma área pequena, mas decisiva, que se não for bem trabalhada, traz o problema de volta. E justamente quando me preparo para esse ponto, faço uma breve pausa, observo novamente a unha, e confirmo algo que muda completamente o rumo do procedimento. Confirmo que a unha já não está pressionando como no início. Isso me indica que estou no caminho certo, mas ainda assim, não me descuido. É aqui que muitos procedimentos falham, porque quando o alívio começa a ser sentido, surge a pressa, e com unha encravada, acelerar é retroceder. Trabalho essa pequena área, que quase ninguém percebe. Ela não chama atenção, mas é a que direciona o crescimento. Se for ignorada, a unha volta a buscar o mesmo lugar. A unha já responde de forma diferente. Não parece rígida, não parece presa, começa a se comportar como deveria. Este ponto do procedimento sempre me chama a atenção, porque é quando a unha cede, mas ainda precisa de orientação. E é aí que a técnica faz toda a diferença. Continuo ajustando a curvatura com paciência. Não forço nada. A ideia é liberar sem enfraquecer. Enquanto avanço, reviso constantemente a pressão. Uma unha encravada não é apenas a borda, é como essa borda interage com o restante da unha. E se isso não ficar equilibrado, o problema retorna. Aqui há outro momento chave. A unha já não gera aquela sensação constante de incômodo. Isso costuma surpreender muito, mesmo antes do término. Mas ainda não terminei, porque agora vem uma parte que nem todos esperam, a que define o comportamento da unha nas próximas semanas. Começo a preparar essa transição. Nada brusco, tudo progressivo, a unha precisa se adaptar à nova forma. Sigo avançando com calma. Verifico as bordas, reviso a direção, confirmo que nada fique ao acaso. Tudo precisa fazer sentido, e quando parece que já fiz a parte mais difícil, paro mais um instante, porque existe um detalhe adicional que sempre reviso antes de seguir, um detalhe que muda completamente o resultado a longo prazo. Esse detalhe é a relação da unha com toda a borda, não apenas com o ponto onde estava encravada, porque muitas vezes o problema não está isolado, apenas se manifesta em um local. Passo a observar toda a unha com mais atenção. Não procuro erros óbvios, procuro tensões ocultas.
Pequenas pressões que, com o tempo, acabam gerando o mesmo problema. Aqui reduzo ainda mais a velocidade. Este é um procedimento de precisão, não de força. Cada ajuste conta. A unha agora parece mais organizada, não perfeita, mas coerente. E é exatamente isso que eu quero. Enquanto trabalho, lembro de algo que sempre digo: uma unha encravada não se resolve apenas removendo o que incomoda. Ela se resolve corrigindo o caminho. Continuo ajustando as bordas, cuidando para que a unha não fique fraca nem solta demais. O equilíbrio é essencial. Se exagera, a unha perde estrutura, se fica curto, volta a pressionar. Aqui surge outro momento interessante. A área deixa de parecer inflamada, a unha já não se sente presa. É uma mudança sutil, mas clara. Ainda não terminei, porque agora vem a parte que muitos subestimam, a preparação para que este resultado se mantenha. Começo a trabalhar, pensando no crescimento futuro. Não no hoje, mas em como essa unha vai evoluir com o tempo. Esse olhar muda tudo. Reviso novamente a curvatura, confirmo que a unha tenha espaço para crescer sem desviar. Nada fica ao acaso. Sigo avançando, refinando pequenos detalhes, quase invisíveis para quem não conhece o processo, mas absolutamente decisivos para que este caso não se repita. E quando parece que tudo está sob controle, faço uma última pausa consciente, porque ainda existe mais um ponto que sempre reviso antes de continuar, aquele que separa um bom procedimento de um realmente eficaz. Essa última pausa não é aleatória. É o momento em que confirmo se a unha realmente entendeu o novo caminho, ou se ainda tenta voltar ao anterior. Observo como toda a borda se comporta. Não apenas o ponto onde estava encravada, porque uma unha pode parecer bem em um lugar, e ainda gerar pressão em outro. Aqui faço ajustes mínimos, tão pequenos que muitos achariam que não fazem diferença, mas, nesse tipo de procedimento, é aí que está a diferença. A unha já não parece tensa. Ela parece acomodada, mais natural. E isso me mostra que o trabalho está funcionando. Este é um dos momentos que mais gosto no procedimento, porque não há drama, não há exagero, apenas técnica bem aplicada. Continuo revisando com calma, confirmo que não existam pontos de pressão ocultos, que a unha tenha espaço para crescer sem desviar. Aqui surge outro gancho interessante. Muitas pessoas acreditam que o problema estava apenas na borda que incomodava, mas na verdade, era a forma completa da unha que estava mal direcionada. Corrijo essa forma com cuidado. Não mudo tudo, apenas conduzo. A unha não precisa ser forçada, precisa ser compreendida. Sigo avançando sem encerrar ainda, porque ainda falta uma parte importante, uma parte que não aparece agora, mas que se revela com o passar dos dias. Começo a preparar esse ponto. Garanto que tudo fique equilibrado, estável, coerente. Que nada convide a unha a repetir o mesmo erro. E quando parece que já não há mais nada a ajustar, reviso novamente um detalhe que quase sempre surpreende. Um ponto pequeno, silencioso, que, se for ignorado, traz todo o problema de volta. Esse ponto final, quase ninguém percebe. Não é visível ao olho nu, mas influencia mais do que parece. É a forma como a unha se apoia sobre a borda, mesmo quando já não incomoda. Aqui faço ajustes muito finos. Não busco mudar, busco estabilizar, para que a unha não tenha motivos para desviar novamente. Agora a unha se comporta de outra maneira. Não pressiona, não se curva para dentro, começa a crescer com mais liberdade. Esta etapa do procedimento é silenciosa. Não tem momentos chamativos, mas sustenta todo o resultado. É aqui que se evita que o problema volte. Enquanto avanço, reviso mentalmente cada fase. O início, a tensão, a resistência, o momento em que a unha começou a ceder. Tudo segue uma lógica. Aqui sempre penso em algo importante. Muitas pessoas acreditam que unha encravada é má sorte. E não é. É um crescimento mal direcionado, que nunca foi corrigido por completo. Continuo ajustando a forma geral. Não faço cortes desnecessários. Apenas deixo espaço onde a unha precisa. Agora a área parece tranquila, sem sinais de pressão ou conflito. Isso é o que procuro. Este é outro momento que gera retenção, porque embora o procedimento pareça avançado, ainda não terminei o mais importante. Ainda falta garantir o futuro dessa unha. Começo a trabalhar pensando nas próximas semanas. Como vai crescer, como vai se acomodar, o que precisa para se manter estável. Essa visão muda todo o enfoque. Reviso novamente a borda lateral, confirmo que não fique presa, mas também não fique exposta. O equilíbrio aqui é fundamental. Sigo avançando, sem pressa, porque apressar este ponto é perder tudo o que já foi conquistado. E quando parece que o procedimento já deveria terminar, faço algo que sempre faço nesses casos: uma revisão completa, lenta e detalhada, onde cada pequeno ajuste conta. Ainda não encerro.
Porque antes de finalizar, existe um último trecho que merece atenção, um trecho que muitas pessoas não veem, mas que define se essa unha vai voltar a encravar ou não. Essa revisão final é quase meditativa, não porque o procedimento seja lento, mas porque aqui não se pode improvisar. Cada detalhe importa mais do que parece. Percorro a unha da base até a borda, observo como a pressão se distribui, como a forma responde, como o conjunto se comporta. Não busco perfeição, busco coerência. Aqui costuma acontecer algo interessante. A unha já não tenta voltar ao local onde estava encravada, é como se tivesse entendido que esse caminho não é mais uma opção. Ajusto minimamente a curvatura. Muito pouco, o suficiente para manter o crescimento estável. Este é um daqueles momentos que quase ninguém grava ou comenta, mas que define o sucesso real do procedimento, porque, se esta parte for mal feita, o problema retorna, mesmo que todo o resto tenha sido bem executado. Sigo avançando com calma, reviso as bordas, a forma, a simetria. Tudo precisa acompanhar o crescimento natural. Aqui sempre lembro quantos casos chegam depois de soluções rápidas, cortes extremos, tentativas caseiras, correções incompletas. E por isso, dou tanta importância a esta etapa. Agora, a unha parece mais organizada. Não rígida, não forçada. Apenas melhor direcionada. Este procedimento não busca deixar a unha bonita hoje. Busca evitar que ela volte a encravar amanhã. E isso se constrói aqui, nesses detalhes. Continuo revisando repetidamente, confirmo que não existam tensões residuais, que nada incentive a unha a desviar. Aqui surge outro gancho natural, porque embora tudo pareça resolvido, ainda não executei a parte que mais influencia o resultado a longo prazo. Começo a preparar esse ponto. Ainda não o realizo, apenas deixo tudo pronto. A unha está estável, mas ainda precisa de orientação. E essa orientação é o que separa um alívio momentâneo de uma solução real. Continuo sem encerrar, porque antes de finalizar, há algo mais que sempre faço nesses casos, algo simples, mas determinante. E justamente quando estou prestes a fazê-lo, paro mais um segundo, observo a unha por completo e confirmo que este caso já está pronto para a próxima etapa. Observo a unha uma última vez, e confirmo o que precisava ver. A forma está equilibrada, a borda já não pressiona, e a unha tem um caminho claro para crescer corretamente. Aqui sim encerro o procedimento. Não porque não exista mais nada a fazer, mas porque já não é necessário intervir. A unha fica estável, sem tensão, sem aquele conflito silencioso que estava presente no início. O resultado não é exagerado nem chamativo. É funcional, confortável e bem executado. Este tipo de caso sempre me deixa a mesma reflexão. Uma unha encravada não se resolve com força, se resolve com técnica e paciência. Quando se entende como a unha cresce, o problema deixa de se repetir. Assim termina este procedimento. Uma correção precisa, sem dramatização. E uma unha que agora tem as condições para crescer corretamente e se manter assim ao longo do tempo.